Oiê, eu sou a professora Paula e hoje a gente vai falar sobre redação acadêmica. Então, essa aula eu vou dividir ela em 3 vídeos, para que eles fiquem vídeos mais curtinhos, para a gente conversar sobre temáticas diferentes. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre a importância das pesquisas aí na sociedade, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, e aí eu vou deixar com vocês esse roteirinho, porque aí vocês já vão sabendo mais ou menos o que a gente vai tratando aqui ao longo desse vídeo, tá? Então, nesse primeiro momento, eu vou falar com vocês sobre por que a gente tem que pesquisar, né? Qual a importância da pesquisa. Então, esse quadradinho número 1, ele fala aqui sobre o porquê, e ele traz ali a curiosidade e afinidade com o tema. Por quê? Porque quando você vai fazer uma pesquisa, o importante é que você saiba que você tenha uma afinidade com a temática que você está estudando, porque isso traz para você uma motivação maior para você realizar essa pesquisa. Então, quando você quando você está fazendo algum curso, que você precisa elaborar um trabalho de conclusão, o importante é que você lembre exatamente por que você entrou naquele curso. Qual foi a sua motivação? Geralmente dali você consegue buscar um objetivo, uma temática para que você consiga realizar esse trabalho, tá? Então, esse porquê é movido pela curiosidade, pela entrega, pela motivação que você tem para realizar aquele trabalho. Às vezes, os alunos eles têm alguma dificuldade em realizar trabalhos em grupos, porque os membros desse grupo têm motivações diferentes, né? Então, o ideal é que vocês consigam juntar essas motivações e entregar, né, percorrer aí uma trajetória que vá ser agradável para todos os membros do grupo, tá? No segundo quadrinho, vocês veem ali o onde, né? Onde que eu vou pesquisar? E aí eu coloquei ali uma imaginação autodisciplinada. Por que eu coloquei isso? Porque esse tempo de pesquisa que eu tenho para fazer, ele é determinante para eu descobrir quais são as dificuldades que eu tenho para desenvolver essa pesquisa. Então, não adianta você querer fazer uma pesquisa que é muito maior do que o tempo que você tem para entregá-la. Porque isso vai te trazer uma desmotivação e uma descrença no seu trabalho. Então, por isso que o trabalho científico ele é feito de pedacinhos, né? Para que a gente consiga entregar essa problemática, desenvolver essa problemática de uma forma apropriada. No terceiro quadrinho, eu coloquei ali quando, então, integridade intelectual. Então, quando está relacionado ao tempo também. E a gente precisa entender que quando o aluno ele tem uma dificuldade de estruturar esse trabalho, ele vai cair em algumas pegadinhas que ele mesmo apronta, né? E copiar os trabalhos dos outros, copiar temáticas dos outros se torna um atrativo. E muitas vezes esse atrativo de copiar não é uma cópia por inteiro, né? Às vezes copia-se pedacinhos. E isso vai trazer aí uma dificuldade na avaliação do seu trabalho, porque todos os professores hoje usam programas antiplágio e a gente descobre isso muito fácil. Então, não caiam nessas armadilhas que vocês mesmos fazem, né, para vocês, quando vocês vão estruturar os trabalhos de vocês, tá? E o quarto, como perseverança e paciência. Estudar não é fácil. Não é todo mundo que tem um autocontrole, uma autodisciplina para criar rotina de estudo, né? Muitos alunos reclamam, falam, professora, eu não consigo estudar. Nesse período de pandemia, muita gente fala assim, eu não gosto de aquelas coisas que a gente já sabe, né? Então, para a gente estudar e realizar essas
para o trabalho, precisa pensar que isso é um tempo que é determinado. Quando você entra num curso, você sabe exatamente o dia que ele termina. Então, você vai ter essa problemática aí para desenvolver. Então, pensar, perseverar, ter paciência. As coisas dão pesquisa, muitas coisas não acontecem. Então, é importante que vocês tenham essas problemáticas que vocês têm, a maioria das pessoas também tem. E aí algumas desistem ali pelo meio do caminho, mas a maioria, né, vai. Então é importante que você pense na pesquisa como o produto desse trabalho que você está tendo. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu queria situar vocês quando vocês vão realizar um trabalho de pesquisa. É como vocês vão trabalhar com essa pesquisa. Lembrem-se que a pesquisa é de vocês, vocês têm o controle sobre ela. Então, é importante que vocês tenham essa aproximação maior com o tema que vocês estão trabalhando, com o tempo que vocês têm para organizar, onde vocês vão fazer, enfim, tá? Já na segunda tela, eu vou falar para vocês os elementos que a pesquisa deve ter. Uma coisa que acontece, principalmente quando a gente vai trabalhar formatos ABNT, porque você pode fazer uma pesquisa em outros formatos, né? Mas uma pesquisa acadêmica, ela vai seguir regramentos acadêmicos. Se não for a ABNT, vai ser alguma outra normativa internacional que a gente tem aí disponível. Mas ou nessas outras normativas, que são acadêmicas, a gente tem os processos muito fechados. Então, a gente não tem muita liberdade, por exemplo, de formatação, a gente não tem muita liberdade de trabalhar com esse texto. E aí, a gente precisa pensar na pesquisa como um produto que a gente vai entregar ali para o curso que a gente está fazendo, para a comunidade que a gente está estudando, enfim. Então, dentro da normativa da ABNT, a gente tem aí alguns elementos que são fundamentais para você desenvolver essa sua pesquisa, e eles vão se repetir no trabalho, tá? Então, quando você vai escrever o resumo, a gente vai ter uma breve explanação desses elementos que eu estou mostrando aí. Quando você for escrever a introdução, você tem esses elementos aí. No decorrer do trabalho, você está comprovando ou seguindo essa trilha aí que você montou. Lá na conclusão, lá nos resultados, você vai bater esses objetivos que você colocou aí para você, e na conclusão, você vai fazer esse caminho inverso, né? Vai concluir tudo que você pontuou aí que você ia fazer, tá? Então, a primeira coisa que é importante você ter é a definição do assunto que você vai trabalhar, né? Então, você vai trabalhar aí de alguma forma, você tem um assunto que é o assunto principal que você vai trabalhar. Então, o que a sua pesquisa precisa ter? Ela vai precisar ter o assunto. Qual é o assunto? Então, é um campo aí de estudo grande que você vai trabalhar. Então, vamos supor que você trabalhe na área de linguagem, você quer estudar, por exemplo, o Drummond, que a gente vai ver aí no terceiro vídeo, a gente vai falar sobre um poema do Drummond. Então, você quer falar sobre Drummond. O tema é o que exatamente que você vai falar desse assunto. Então, você tem que tirar um recorte, né? Então, por exemplo, como o Drummond influenciou na obra influencia na obra dos autores mineiros, por exemplo. E aí você vai estudar isso. Então, você tem um recorte, que é o Drummond, você vai pegar os autores mineiros. Ainda assim é muito grande, você não vai conseguir, você não tem perna para pesquisar isso no tempo que você tem. Então, como Drummond influencia na obra dos autores mineiros na década de 90, por exemplo. Então, você já tem um universo menor aí de estudo, tá? Então, isso aí é o tema. Para você pesquisar essa temática, você tem que ter uma questão, alguma coisa que te incomode em relação a esse tema, que pode ser até uma reescrita ali do tema, né? Você pode colocar como Drummond impacta, a obra de Drummond impacta na obra dos escritores mineiros na década de 90.
E os objetivos, e essa é a pesquisa, é isso que você tem que perseguir ali durante a sua pesquisa, é responder essa questão, tá? Os objetivos, é o para que você está estudando. Então, para que você quer saber isso aí? Geralmente a gente tem verbinhos que vão delimitar, né? Conhecer, referenciar, explorar, indicar, são os verbinhos, o verbo no radical mesmo, tá? No infinitivo. A gente vai ver isso mais para frente. Eu vou pegar um exemplo para ficar mais claro para vocês aí lá no terceiro vídeo, tá? E a justificativa é o porquê esse trabalho é relevante para essa sociedade que está estudando aí, para que você vai entregar, né? Então, nessa justificativa, você vai usar elementos que comprovem que existe uma relevância para esse estudo, tá? E aí, lá no final, se você estiver fazendo um projeto de pesquisa, você vai apontar os prováveis resultados que você quer entregar. Se já é uma pesquisa pronta, você vai entregar os resultados que você conseguiu com essa pesquisa, tá? Uma outra coisa que é muito importante no desenvolvimento dessa pesquisa são as palavras-chave, que são as palavras que trazem a temática desse trabalho, são as palavras que a gente referencia esse trabalho. São os localizadores, então, se tiver num banco de dados, através daqueles sinalizadores, você recupera esse trabalho, e mais pessoas vão ter condições de verificar isso daí. Né? Então, quem são essas palavras-chave? São as palavras mais importantes do estudo, elas resumem a temática principal desse trabalho, são aquelas que, mesmo que não apareçam diretamente, elas têm uma relação com essa temática, tá? E são palavras que aparecem com certa regularidade. Então, nesse trabalho que a gente está falando aqui, então, Drummond, escritores mineiros, então nem sempre é uma palavra só, é um termo. Então, escritores é uma coisa, mineiros é outra, mas escritores mineiros é esse termo de referência que a gente vai buscar. Então, isso é muito importante para que você ajude outros pesquisadores a acharem o seu trabalho e terem esse conhecimento para poder divulgar o seu e realizar as novas pesquisas com um embasamento, tá? Então, a gente vai finalizando essa primeira parte aqui, entendendo que esses elementos são os elementos fundamentais que o seu trabalho precisa ter, né? Quando a gente pensa nessa estrutura acadêmica. Mas se a gente pensar em outros tipos de pesquisa que não acadêmicas, o ideal é que a gente seguisse esse mesmo trajeto, porque a gente tem uma pesquisa que ela vai conter elementos adequados para a comprovação daquele fato que a gente está tentando comprovar, tá? Então é isso. Tchau. A gente se vê. Tchau direito, né? A gente se vê por aí. Acessem a parte 2 e a parte 3 dessa aula, tá bom? Tchau.